Aleluia, 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 aleluia. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Eu te seguirei para onde quer que fores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo é uma sequência daquilo que ouvíamos no domingo passado. No domingo passado, nós ouvimos Jesus dizer quais eram as condições necessárias para ser um discípulo seu. E Jesus nos dizia que era necessário deixar tudo, renunciando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo. E neste domingo, Jesus continua ainda a nos dizer quais são as condições que nós devemos assumir na nossa vida para que de fato nós sejamos discípulos autênticos no seguimento de Jesus. Jesus nos faz um chamado e nós devemos corresponder a este chamado, dando-lhe uma resposta. Vemos que neste evangelho que acabamos de ouvir, Jesus está a caminho. Ele caminha em direção a Jerusalém, a cidade santa.
E Jesus sabia o que estava esperando ao chegar em Jerusalém. Jesus sabia que, chegando em Jerusalém, ele morreria na cruz. Mas mesmo assim, consciente daquilo que lhe aconteceria, São Lucas nos diz no Evangelho que ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ou seja, Jesus estava consciente de que, chegando em Jerusalém, ele morreria. E morreria com a morte de cruz para redimir a humanidade. E de fato, se cada um de nós queremos nos colocar neste caminho de seguimento de Jesus, Jesus não nos esconde aquilo que nos espera. Também nos espera e nos aguarda a cruz. Porque se de fato nós queremos ser discípulos de Jesus, que vivem com autenticidade a sua fé, nós não podemos jamais renegar a cruz. Porque a cruz é que nos dá o sentido de sermos verdadeiros cristãos. Por isso mesmo, se queremos de fato ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos, assim como ele, tomar a firme decisão de nos colocar a caminho junto com ele e assumir a nossa cruz. Vemos ainda que enquanto Jesus estava caminhando, ele encontrou alguns pelo caminho. E diante do convite de Jesus para segui-lo, alguns colocavam sempre a desculpa: deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Eu te seguirei, Senhor, mas... Nós sempre temos desculpas quando Jesus nos chama. Sempre colocamos uma adversativa: sim, eu vou fazer isso, mas, e o tempo vai passando, a graça de Deus vai passando e nós não nos damos conta e perdemos muitas das vezes a oportunidade de assumir a vida de Deus na nossa vida, porque não estamos de fato ainda preparados para assumir com a nossa vida aquilo que Jesus propõe para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, neste tempo ordinário em que nós estamos vivendo, no tempo comum, a liturgia vai sempre nos interpelando para que nós possamos assumir na nossa vida uma vida autêntica cristã. Porque precisamos ter outra consciência de que aquilo que Jesus apresenta no Evangelho e aquilo que a igreja prega é uma proposta de vida. E nós precisamos ter a consciência de dizer sim ou não a esta proposta que Jesus nos faz. Dizendo com a palavra de São João no livro do Apocalipse, ou se é quente ou se é frio. Nós não podemos ser cristãos pela metade, não podemos ser cristãos meia boca, me desculpem a expressão. Nós precisamos assumir com autenticidade, com a nossa vida de todo o coração, a vida de Cristo em nós. Nós precisamos testemunhar esta vida que o Senhor nos apresenta e quer que nós vivamos. Porque é muito fácil estarmos aqui, sentados, participando da celebração, mas nós não nos comprometemos com o anúncio do reino. O Evangelho de nosso Senhor, ele deve ser ouvido, canalizado para o nosso coração e depois testemunhado com a nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida. Se assim não o fizermos, estamos sendo cristãos pela metade, meia boca. Mas não é isso que o Senhor pede de nós. O Senhor pede que de fato nós possamos assumir com a nossa vida, com autenticidade, esta palavra que nós ouvimos a cada Eucaristia dominical em que participamos. Se nós não permitirmos com que a palavra de Deus, ela entre na nossa vida e ela nos transforme por inteiro, algo de errado está acontecendo conosco.
E por isso, precisamos pedir ao Senhor a sua graça, para que de fato nós possamos viver esta sua palavra com que Ele nos apresenta, este seu projeto de vida que Ele tem para cada um de nós. Isto significa, meus irmãos e minhas irmãs, que o verdadeiro discípulo deve ter a mesma consciência do seu mestre, ou seja, nós precisamos ter a mesma consciência de Jesus, de que nós estamos fazendo um caminho em direção à cruz. Cristão não tem vida fácil. Facilidade, descanso, nós iremos encontrar no céu, na eternidade. Mas enquanto aqui estivermos nesta vida, nós precisamos lutar com todas as forças do nosso ser, ajudados pela graça de Deus, para que possamos viver uma vida conforme o Senhor quer que vivamos. Nós seremos perseguidos, nós seremos criticados, nós seremos apedrejados, mas é preciso ter coragem para continuar caminhando. É preciso ter coragem para continuar a ser cristãos. A vida cristã não é para a gente medrosa. A vida cristã é para quem tem coragem. Coragem de assumir a cruz, coragem de dar a cara a tapa, coragem de viver a vida conforme o Senhor quer que vivamos. Porque, se assim não o fizermos, nós ouviremos do Senhor aquilo que Ele nos disse no final deste Evangelho. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Precisamos ter a coragem, meus irmãos e minhas irmãs, de fato nos colocarmos neste caminho de seguimento de Jesus e não olharmos para trás. O que é este não olhar para trás? Não ficarmos com saudade da vida velha. Precisamos assumir o homem novo, a mulher nova, no que nos é dado pela força do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos sempre manter o nosso olhar fixo em Jesus. Porque se assim o fizermos, mantendo o nosso olhar fixo em Jesus, nós não nos desviaremos nem para a esquerda, nem para a direita, mas estaremos sempre focados na meta onde queremos chegar. E deixar tudo para seguir Jesus não significa deixar de amar. Quando Jesus nos convida para que nós deixemos tudo, deixemos nossa casa, deixemos nossa família, deixemos nossa terra para poder segui-lo, não significa que nós esqueceremos dos nossos, não significa que nós deixaremos de amá-los, mas significa que nós estamos buscando no Senhor a mais perfeita forma de amar. Porque estamos doando a nossa vida pelo reino de Deus, para que tantas outras pessoas possam conhecer o Evangelho de nosso Senhor e assim transformar a sua vida e colocar-se no seu seguimento. A verdade é a seguinte, meus irmãos: precisamos viver e escolher a vida de Cristo na nossa vida. Nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Precisamos fazer a escolha por Jesus livremente. Nós não podemos escolher seguir a Jesus simplesmente por medo, porque o Padre está falando, porque as pessoas estão nos coagindo. Deste modo, nós não estaremos seguindo Jesus de todo o nosso coração. Repito, a proposta do Evangelho de nosso Senhor é uma proposta para cada um de nós. E nós precisamos, com a nossa consciência, com a nossa razão, livremente aceitá-la ou não. Espero que ninguém tenha vindo hoje à missa obrigado por ninguém. Precisamos participar da Eucaristia semanal de forma livre. É isto que o Senhor nos quer.
porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. E São Paulo ainda nos adverte para não fazermos uso desta liberdade com pretexto para seguir e servir a carne. Ou seja, nós não podemos confundir a liberdade com libertinagem. A liberdade é fruto do Espírito, nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito. A libertinagem é ao contrário, nós nos deixamos conduzir pela carne, pelos desejos da carne. O sangue de Jesus nos libertou das amarras do pecado. De fato, nós somos livres. E esta liberdade que o Senhor nos concede é a capacidade de fazermos escolhas movidos pelo seu amor. Não é uma liberdade arbitrária, de qualquer modo, sem pensar. Mas é uma liberdade que nos conduz a fazer escolhas, movidos pelo amor de Deus, não a partir de desejos momentâneos. Precisamos ter a coragem de abrir mão da nossa vida velha e permanecer na vida nova em Cristo. Porque, de fato, permanecer na vida velha é muito cômodo, porque nós não nos comprometemos. E por isso, é muito fácil, é cômodo estarmos no nosso mundinho. Mas aqueles que de fato se comprometem com o reino de Deus, com o seu anúncio, com a evangelização, de fato dão a cara a tapa. E estes, me atrevo a dizer, estão de parabéns, porque não se mantiveram no seu comodismo, estão dispostos a receber críticas. E eu vos encorajo, não percam a fé, não percam a coragem de continuar anunciando o reino de Deus, porque nós precisamos levar a mensagem do Evangelho a tantas pessoas que ainda não o conhecem. Não tenham medo de serem criticados por serem cristãos, por serem católicos, porque só recebem críticas aqueles que fazem alguma coisa. Aqueles que nada fazem não serão vistos e não serão criticados. Mas permaneçam firmes na fé, coragem. Vamos anunciar o reino de Deus para todas as pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho da salvação de nosso Senhor. Ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, é desafiador, é comprometedor, mas vale a pena. Só consegue seguir Jesus aonde quer que Ele vá quem de fato se deixa encontrar por Ele, quem de fato é possuído pelo amor de Jesus. O Papa Francisco nos diz que o cristianismo não é somente uma doutrina, um modo de se comportar, uma cultura. É tudo isso, diz o Papa. Mas o cristianismo é o cerne, o centro, que está num encontro pessoal com Jesus. De fato, nós precisamos ter este encontro com Jesus para que de fato a nossa vida seja transformada e nós nos deixemos transformar por Ele. Porque de fato, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele faz uma completa mudança na nossa vida. E deste modo, nós vamos a cada dia mais nos moldando à sua vontade e vamos fazendo com que a vida de Cristo seja a nossa vida. O modo como encontramos com Jesus é diferente para cada um de nós. Cada um de nós teve o seu encontro ou ainda terá o seu encontro pessoal com Jesus. E é o mais variado para cada um. Todavia, em nosso encontro, o Senhor nos faz um convite que é igual para todos. Ele nos convida para sermos santos.
Esta é a vontade de Deus para nós, que sejamos santos. E precisamos assumir esta vocação, este chamado que o Senhor faz para cada um de nós. Se assim o fizermos, correspondendo a este chamado do Senhor, nós seremos plenamente felizes. E existe a estrofe de uma música que pode sintetizar toda a liturgia deste 13º domingo do tempo comum. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. O Senhor nos pede o tudo e espera de nós também o tudo, para que de fato sejamos felizes e assim manifestemos a nossa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela nos ajude a cada vez mais a correspondermos a este chamado que o Senhor nos faz para assumirmos na nossa vida um caminho de discipulado autêntico no seguimento de seu Filho. Amém.